Nos vídeos de apresentação dos recursos básicos, eu expliquei como gerar um laudo simples de EG e um laudo de EG quantitativo, usando os modelos de laudo que já vêm no software. Você também pode criar um modelo de laudo inteiramente diferente ou modificar os modelos presentes no software entrando no editor de modelos de laudo. Para isso, selecione Laudo, Modelos, Lista e você entra na janela do editor de modelos de laudo. Nesse exemplo de configuração, eu estou com 3 modelos de laudo que são visíveis nessa lista. Você pode criar quantos modelos de laudo desejar. Para criar um novo modelo de laudo em branco, clique nesse botão. Para criar um novo modelo de laudo com base no modelo selecionado atualmente, clique nesse outro. E para modificar o modelo de laudo, basta selecioná-lo e fazer as ações de modificação nessa coluna do meio. O que se vê nessa tela é, na coluna à esquerda, a lista de todos os elementos disponíveis para colocação no laudo. Na coluna do meio, a sequência em que esses elementos serão colocados no laudo. E ao selecionar algum elemento dessa sequência, ao lado direito você tem que opções de formatação estão disponíveis para esse elemento. Os elementos disponíveis para colocação no laudo estão divididos em grupos. Então, ao clicar na barra Informação do paciente, eu tenho um grupo de dados tirados da ficha do paciente para colocação no laudo. Ao clicar em, por exemplo, Análise de espectro, eu vejo que tenho disponível para colocar no laudo um resumo da análise espectral, gráficos de amplitude do espectro, gráficos de potência do espectro, tabelas com amplitude do espectro e assim por diante. Para verificar todos os elementos disponíveis na lista, basta navegar usando as setas. Esse modelo, laudo de EG completo, começa com um texto formatado da seguinte maneira. Eletroencefalograma digital em negrito e alinhado à esquerda, e depois o paciente e o nome tirado da ficha do paciente, a idade. Além de texto que você escreve livremente, você pode pôr no formato desse elemento variáveis tiradas da ficha do paciente. Para isso, clique nessa lista e veja as variáveis disponíveis. Por exemplo, se eu quero colocar no final desse texto, na posição do cursor do mouse, horário de início do exame, eu clico aqui e ponho acrescentar. Nesse ponto, será colocado o horário de início do exame. Depois do elemento texto formatado, eu tenho uma descrição do teste funcional. Em seguida, uma quebra de página, um gráfico de amplitude do espectro alinhado centralmente, com dimensão padrão de 150 por 150, na mesma proporção da tela. Note que se o elemento está marcado para ser gravado no tamanho original, ele será colocado no laudo nas mesmas dimensões de visualização em que ele aparece na janela de análise. No vídeo Modificando a visualização das janelas de análise, está explicado como personalizar essa visualização. Então, resumindo, para criar um modelo de laudo, selecione à esquerda os elementos que você deseja que apareçam no laudo, clique e arraste para a coluna do meio para que eles sejam inseridos no laudo, e à direita você seleciona o formato desse elemento que você escolheu inserir no laudo. Depois de feito isso, feche o editor de modelos, salve as modificações e emita o laudo para verificar a aparência, como ficou. Se você não estiver satisfeito com a aparência, volte ao editor de modelo e faça outras modificações. E lembre, ao fazer modificações, que a aparência do elemento depende das opções de formatação que você colocou para esse elemento, na coluna da direita. E se você colocou algum elemento de imagem, com a opção gravar tamanho original, as dimensões da imagem vão depender do esquema de trabalho, das dimensões na tela, bem como as linhas e colunas que deseja exibir no laudo vão ser tiradas das dimensões na tela. E um único outro elemento cuja formatação depende
de configurações em outros pontos é esse elemento de descrição do teste funcional. Se você, no seu modelo de laudo, coloca descrição do teste funcional, essa descrição será feita com base na configuração que está presente aqui. Eu vou fechar essa janela e mostrar onde está essa opção. Configurar. Clique então em configurar, mudar. Selecione análise, clique em mudar novamente e selecione o elemento descrição de testes funcionais no laudo. Então, quando no editor de modelos de laudo eu coloco o elemento descrição de testes funcionais, a descrição será feita com base no que estiver selecionado nessa janela. Então, nessa configuração, eu tenho todos esses testes funcionais configurados. Um teste com o nome de teste basal, e para esse teste, com esse nome de teste basal, eu vou descrever no laudo os ritmos delta, amplitude média dos ritmos delta, para os ritmos θ, amplitude média, para os ritmos alfa, amplitude média de ritmos por hemisfério, frequências dominantes de ritmos e derivações dominantes, e assim por diante. Então veja que você tem muitas opções de descrição dos testes funcionais no laudo, que você marca ou desmarca nessa janela para mudar o seu modelo de laudo. Depois de feitas as mudanças, clique em OK e grave. A partir de então, quando você usar um modelo de laudo com o elemento descrição de testes funcionais do laudo, a sua descrição será baseada na configuração que você acabou de criar. Esse elemento de descrição de testes funcionais no laudo é usado, por exemplo, no modelo laudo de EG simples, cujo arquivo de configuração pode ser baixado na mesma página em que você conseguiu o link para esse vídeo. O laudo de EG simples nada mais é do que um cabeçalho com dados tirados da ficha do paciente e a descrição do teste funcional por Esteves. Se esse processo de criação ou modificação dos laudos for trabalhoso para você, lembre que a equipe de suporte técnico da Neurosoft pode fazer esse trabalho. Basta nos descrever o que deseja e nós geramos um arquivo de configuração que você pode importar para dentro do seu software.